Eu vou mostrar como instalar um sistema operacional e uma máquina virtual no ambiente Windows. Mas, primeiramente, o que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é uma abstração de um computador dentro de um sistema operacional. O que isso quer dizer? Que dentro do seu próprio computador, do seu sistema operacional Windows, Linux, macOS, que seja, você consegue simular outro computador. De forma que, nesse caso, eu tenho um Windows e eu quero utilizar o Ubuntu para um teste, para fins acadêmicos, ou para uso cotidiano mesmo. Eu não preciso de fazer um dual boot ou ter outro computador ou formatar minha máquina. Eu posso utilizar uma máquina virtual para isso. E o que você precisa para rodar uma máquina virtual? Um virtualizador, que é um software. Nós vamos utilizar o VirtualBox, mas também temos VMware, temos Hyper-V, dentre outros. E você precisa de um processador compatível com virtualização. Hoje em dia, todos são. Na Intel, a tecnologia chama Intel VTX e na AMD chama AMD V. Caso você receba uma mensagem que isso está desativado, para habilitar isso basta no setup da sua máquina. Você precisa de baixar o virtualizador e a imagem do sistema que você vai instalar. Para isso, basta vir no Google e colocar aqui Download VirtualBox, fazer o download de acordo com a sua plataforma e download Ubuntu, aqui no nosso caso, e fazer o download do seu sistema operacional. O requisito de hardware para a máquina virtual é de acordo com o sistema operacional que vai ser rodado nela. Então, nesse caso aqui, vai ser uma máquina de 4 GB de memória e 2 GB de processador. Já baixei a máquina virtual e o Ubuntu. Para instalar o VirtualBox é no padrão Next Finish. Agora, vamos criar a máquina virtual. Você cria a máquina virtual antes de selecionar o sistema operacional. É como se fosse montar a sua máquina aqui agora. Você clica em novo. Aqui você vai dar um nome para a máquina. Se o nome for sugestivo, automaticamente é preenchido o tipo de sistema aqui embaixo. Aqui ele mostra o caminho que você salva o seu computador. Que você põe a memória que você vai utilizar nessa máquina. Por motivos óbvios, eles não podem ser maior que a memória real que você tem no seu computador. Eu vou colocar 4 GB. Aqui ele vai criar o seu disco. Você pode anexar discos no futuro, você pode criar uma máquina sem disco, mas não faz sentido criar uma máquina virtual sem HD. No caso, sem disco virtual. Depois que você escolhe o tamanho dele. Aqui são os tipos de disco. Por padrão, o VirtualBox utiliza VDI, o Windows ou Hyper-V utiliza o VHD e o VMware utiliza o VMTK. Se eu fosse utilizar esse disco em outras máquinas, em outros virtualizadores, eu poderia escolher algumas dessas opções. Mas como isso não está nesse escopo, eu vou deixar o VDI mesmo, que é o padrão, logo o virtualizador vai trabalhar melhor com o padrão nativo dele. Aqui tem uma diferença importante do tipo de disco. O disco dinamicamente alocado, ele vai preenchendo o espaço à medida que ele é usado. Ou seja, se eu escolher um tamanho de 10 GB, mas estiver usando apenas 2 GB, vai ter apenas 2 GB utilizando do meu HD físico. Mas se eu pôr tamanho fixo e estiver utilizando 2 GB, mas tiver escolhido 10 GB do disco, os 10 GB serão preenchidos já de começo. Quando você escolhe tamanho fixo, a máquina demora mais tempo para poder ser criada, porque ele vai preencher isso tudo com blocos primeiro. Porém, fica mais rápido. E você garante uma confiabilidade maior, porque você pode, por exemplo, criar um disco aqui de 300 GB e a máquina ter 100 GB reais disponíveis. O que vai acontecer é um crash. Vai dar um problema no computador, porque ela vai ter mais espaço disponível do que realmente tem. Ela vai funcionar até o limite dela. Então, você colocou lá 3 GB para a máquina virtual,
mas seu disco físico só tem 100 disponível, quando a máquina virtual chegar em 100, vai dar um problema no seu host e na sua máquina virtual, uma vez que não tem mais recurso físico disponível. Então, o recurso virtual tem que ser compatível com o seu recurso físico. Então, eu vou alocar dinamicamente, porque é mais rápido e, como aqui é um laboratório, eu não quero ocupar meu disco físico também, eu vou alocar dinamicamente. Vou deixar o tamanho padrão, que são 10 GB. Ok. Agora eu vou fazer uma breve passagem aqui nas configurações da máquina. Primeiro eu vou no armazenamento. Eu tenho que configurar minha ISO, meu CD-ROM, que é onde que vai dar o boot na máquina, como se fosse o CD da máquina. Eu tenho que selecionar a ISO do Ubuntu. Eu vou clicar aqui, escolher a imagem de disco e vou selecionar o Ubuntu. Não vou marcar ali o CD, porque eu vou instalar o sistema na minha máquina. E agora uma parte importante, que é a parte de rede. A gente tem 4 tipos de redes importantes que merecem ser mencionados. Rede NAT, que é Network Address Translate. A máquina virtual, ela vai ficar numa rede atrás da rede padrão, como se a rede do seu host fosse um roteador para a máquina virtual. Exemplo, se a rede do seu host for 192.168.0.0, a máquina virtual vai ficar numa rede 10.0.0.0. A rede interna, a máquina virtual só comunica com outras máquinas virtuais. Não comunica nem com seu próprio host, nem com nenhuma máquina da rede física. A placa de rede exclusiva de hospedeiro, a host only, a máquina virtual se comunica apenas com o host físico. E a placa em modo bridge, ela é como se tivesse uma placa física na máquina. Ela vai ter um IP físico, igual ao da sua rede física. Então, se sua rede física é 192.168.0.0, ela vai ter um IP 192.168.0.0. E aqui no nome, você vai selecionar qual adaptador de rede você quer que ela esteja vinculado. Ou seja, se você tem Wi-Fi e rede cabeada, você tem que selecionar em qual rede você quer que ela seja, que você quer fazer a ponte. No meu caso, eu vou deixar na rede cabeada. Isso pode ser alterado posteriormente. Uma vez configurada a rede da forma que você precisa e a ISO inserida, você pode iniciar a máquina. Agora vamos escolher a linguagem, português do Brasil. Se você quiser, você pode utilizar ele como modo de live CD, experimentar o Ubuntu, ou você pode instalar ele na sua máquina. Eu vou instalar. Aqui embaixo fica piscando os ícones, como se fosse o display do seu notebook ou o gabinete do seu computador, na hora que utiliza a rede, disco, etc. Vou fazer a instalação normal, não vou baixar a instalação, a atualização, porque isso vai fazer demorar bastante minha instalação, e como isso aqui é só uma demonstração, não me interessa isso. Quando você seleciona apagar o disco e instalar tudo, ele vai formatar seu disco todo. Então, você tem que ter certeza que esse disco está vazio. No caso da máquina virtual, você não tem que se preocupar com isso, porque a máquina virtual, você já colocou um VDI, que é um arquivo que, na verdade, esse arquivo simula um disco. Mas se você estiver fazendo isso numa máquina, você tem que ter um HD vazio, ou você tem que ter conhecimento necessário para poder utilizar uma opção avançada, ou para poder é, particionar o disco. Mas numa máquina virtual, pode apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, que na verdade ele está apagando e reinstalando naquele arquivo VDI. Vai ficar tudo dentro daquele arquivo. Depois que terminar a instalação, vou mostrar para vocês como que fica aquele arquivo. Na verdade, eu vou mostrar de uma vez para vocês, como curiosidade, que aquele arquivo agora está pequeno e depois vai ficar maior. Veja o tamanho desse arquivo agora. 2 megas. No final da instalação, vocês vão ver como ele vai estar.
Agora ele pergunta se você quer escrever na partição, ou seja, se você quer confirmar a alteração. Eu vou dar que sim. Aqui é para você selecionar o fuso horário. Agora ele vai instalar. Assim que instalar, eu vou mostrar para vocês como proceder. Durante a instalação, veja que aparece que ele está copiando os arquivos, correto? Então está saindo da ISO que eu deixei aqui. Detalhes, essa ISO você não pode apagar ela agora, mesmo porque você não vai conseguir, porque ela está em uso. É como se fosse o CD-ROM da sua máquina. E está copiando para o meu disco, que meu disco é aquela abstração do HD. Ou seja, aquele arquivo VDI é a abstração do meu HD. Se ele está copiando para o meu arquivo, os arquivos do CD-ROM para o HD, significa que aquele arquivo VDI está enchendo. Vamos ver se isso é verdade? Aí, confere. O arquivo ubuntu.vdi, que era de 2 MB, está enchendo continuamente. Passado algum tempo, a instalação será finalizada e vai ter essa mensagem. É só clicar em reiniciar agora. Pronto. Agora que está instalado, vou fechar esses avisos aqui em cima, vou ignorar. Vou dar um next em tudo aqui. Pronto. O sistema está instalado. Se você quiser, você pode fazer um teste aqui. Vou abrir um navegador da internet. Vou abrir um terminal também. O terminal está rodando. Aí, a gente pode ver que a gente pegou um IP da rede real, ou seja, a configuração de placa de rede funcionou. Tem comunicação com a rede externa. Os programas, os comandos estão funcionando. Perfeito. Navegação na internet. Também está ok. E só para finalizar aqui de curiosidade, aquele arquivo inicialmente que era de 2 MB finalizou com 6.8 GB. E esse tamanho vai variar, nunca vai diminuir, mesmo que você mexa na máquina. Ele só aumenta. Esse arquivo vai aumentando à medida que essa máquina vai crescendo de tamanho. Então, é importante vocês saberem disso aí. Para finalizar a máquina, você tem a maneira pelo sistema operacional padrão ou pelo próprio virtualizador. Eu recomendo você finalizar pelo sistema operacional, que seria você vir aqui no sistema mesmo e mandar desligar. Porém, se você clicar no X, aqui, ele vai te dar 3 opções. São elas: salvar o estado da máquina, que seria como se ele hibernasse o computador, depois ele volta para o mesmo local. Enviar o sinal de desligamento, que seria como se você puxasse o computador da tomada, ele dá um shutdown instantâneo. E desligar a máquina, que ele envia um comando de shutdown, que seria o mesmo de você fazer o desligamento correto do computador. Então, essas são as opções de desligar a máquina. Qualquer dúvida, vocês podem postar nos comentários aí.